Para a gente entender a economia do Brasil de verdade, a gente precisa olhar além daquele mapa político tradicional. Na prática, existem três Brasis geoeconômicos bem diferentes vivendo juntos. É uma nação só, mas com três realidades econômicas distintas. Pois é, como pode, né? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder aqui. É que o Brasil tem contrastes internos tão, mas tão profundos que as regiões funcionam com dinâmicas próprias, com histórias diferentes e com futuros que, apesar de estarem ligados, parecem seguir caminhos bem particulares. Bom, vamos mergulhar nisso. A ferramenta que a gente vai usar para entender essa dinâmica é a dos complexos regionais. Então, pode esquecer um pouco aquela divisão de IBGE que a gente aprende na escola, sabe? Essa aqui é uma divisão geoeconômica. Ela agrupa áreas que têm uma produção e uma história parecidas. Isso revela a verdadeira estrutura da economia do país. Essa ideia que surgiu lá nos anos 50 é a chave de tudo. Ela mostra como um centro industrial, que no caso é o Centro-Sul, foi historicamente concentrando a grana e a tecnologia, enquanto a periferia, ou seja, o Nordeste e a Amazônia, basicamente fornecia matéria-prima e mão de obra. Essa troca desigual foi o que moldou as diferenças que a gente vê até hoje. E vamos começar, claro, pelo coração pulsante dessa estrutura toda. O Centro-Sul não é só mais uma região, ele é sem dúvida nenhuma o grande motor da economia brasileira. Mas olha, esse domínio do Centro-Sul não surgiu do dia para a noite. Foi sendo construído ciclo após ciclo. Primeiro, veio o ouro lá em Minas Gerais, que já mudou o eixo do poder. Depois, o café em São Paulo, que acumulou uma fortuna e criou toda a infraestrutura, ferrovias, portos, que serviu de base para o boom industrial do século XX e aí sim consolidou de vez a sua liderança. E hoje? Bom, hoje os números falam por si. 2/3 da população do país estão lá. É a região com mais indústria, a mais urbanizada, com agronegócio mais moderno. O Centro-Sul é o centro de gravidade do Brasil. É lá que as grandes decisões econômicas são tomadas e de onde sai a maior parte de tudo que o Brasil produz e vende para o mundo. Agora a gente vai para o Nordeste, mas não para falar só dos problemas históricos, e sim da transformação impressionante que está acontecendo por lá. Uma verdadeira renascença econômica que está a todo vapor. Essa imagem aqui resume perfeitamente essa virada. A região que já foi o centro da colônia e que depois virou a periferia do Brasil industrial, hoje está vivendo uma realidade completamente nova. Aquele papel antigo de só fornecer matéria-prima está dando lugar a um protagonismo em setores supermodernos. Agora, olha que interessante esses dados, porque eles mostram essa história em números. Dá uma olhada na participação no valor da transformação industrial. Enquanto a fatia do Sudeste caiu quase 20 pontos, a do Nordeste cresceu. É um sinal claro de que a indústria no país começou, aos poucos, a se espalhar mais. E essa mudança não foi só na produção, não. Ela gerou oportunidades reais. Entre 1985 e 2005, enquanto o Sudeste perdeu alguns empregos na indústria, o Nordeste ganhou mais de 240 mil postos de trabalho. As fábricas realmente levaram empregos para lá. E essa nova economia nordestina tem nome e endereço. São os polos industriais gigantescos como o de Camaçari, o de Suape e o de Pecém. É a produção surpreendente de frutas de altíssima qualidade e até de vinhos em pleno semiárido lá no Vale do São Francisco. E claro, a liderança do Brasil na geração de energia limpa usando os ventos e o sol que sempre estiveram por lá para movimentar a nova economia. Chegamos ao nosso terceiro Brasil, a Amazônia. E aqui a gente precisa pensar nela não como um lugar intocável, parado no tempo, mas como uma fronteira estratégica global, cheia de recursos, de conhecimento e de oportunidades. Essa frase é forte, né? Mas ela resume perfeitamente a importância da região. No mundo que precisa cada vez mais de recursos naturais, a Amazônia se torna um lugar crucial, um dos últimos grandes espaços para a expansão e, por isso mesmo, um foco de atenção do mundo inteiro. E os ativos que ela guarda são de uma escala planetária. É a maior floresta, a maior bacia de água doce, um banco genético que não tem preço, minerais que são essenciais para a indústria moderna. É um verdadeiro capital natural não só para o Brasil, mas para o planeta todo. E para essa ideia de bioeconomia não ficar só na teoria, olha que exemplo incrível e até surpreendente. O óleo de pau-rosa, uma árvore da Amazônia, é o ingrediente fundamental de um dos perfumes mais famosos e luxuosos do mundo. A biodiversidade da floresta já está em produtos de altíssimo valor que a gente nem imagina. Só que é aqui que mora o grande dilema da Amazônia. Como é que a gente explora essa riqueza toda para gerar desenvolvimento para a população que vive lá e, ao mesmo tempo, preserva esse ecossistema que é fundamental para o equilíbrio do clima no mundo? Esse é o conflito central que vai definir o futuro da região. Então a gente viu o motor,
a Renascença e a Fronteira. 3 realidades bem distintas. A grande questão agora é como elas se conectam para construir o futuro do país como um todo. O sucesso do Brasil não vai vir do desempenho isolado de cada região. O motor do Centro-Sul tem que continuar inovando. A renascença do Nordeste precisa se fortalecer para diminuir as desigualdades. E a fronteira amazônica tem que liderar um novo jeito de se desenvolver, com a floresta de pé. Mas o passo final, e o mais importante, é a integração. É fazer o crescimento de uma região puxar o das outras. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa análise. O grande desafio para o Brasil não é só administrar 3 economias separadas, mas conseguir costurar todas elas num projeto de nação único, onde o sucesso de uma região não signifique o atraso da outra. O potencial que essas 3 regiões juntas representam é gigantesco. A pergunta que fica no ar é: será que o Brasil vai conseguir construir as pontes para unir essas potências? Ou as divisões do passado vão continuar definindo o nosso futuro?